Bom dia! Sextou, pessoal! Que delícia estar aqui com vocês essa sexta-feira. Eu sou a Luciana Peixoto, professora de Processo Penal do Que Concursos, delegada de Polícia do Estado de São Paulo, e vou curtir com vocês essa manhã de sexta. Eu falo que eu adorava sextas-feiras, que eu estava finalizando ali meu cronograma de estudo da semana, meu sábado e domingo, porque eu também domingo fazia questões, eu fazia revisão e questões, e descansava um pouquinho, porque o descanso faz parte do estudo. Então eu adorava quando chegava final de semana. Eu gostava de assistir filme à noite, eu tinha um cronograma de estudo que acabava às 4, 5 horas da tarde, e aí à noite eu dava uma descansada no sábado. Então sexta-feira para mim, eu sabia que eu estava ali com missão cumprida, finalizando o cronograma da semana, era um dia super acelerado de estudo e eu amava. Então eu espero que vocês também aproveitem muito a sexta-feira de vocês. Tô dando esse minutinho aí para o pessoal entrar. Esse daqui vai ser o nosso terceiro encontro do Esquenta PF-PRF. Eu preparei para vocês o material para finalizar inquérito policial. Quem está chegando agora e não viu as outras aulas, consegue acompanhar tranquilamente a aula de hoje, tá? Mas a gente já teve a primeira aula de noções de introdução do inquérito policial. A gente teve a segunda aula, que a gente viu aí a instauração do inquérito policial e as diligências investigativas a serem feitas. Na aula de hoje, a gente vai ver as diligências específicas de investigação previstas no Código de Processo Penal e também vamos ver a finalização do inquérito, a parte do relatório final, arquivamento, desarquivamento, que também despencam nos concursos públicos. Inquérito, para quem vai fazer prova para a polícia, é muito importante, né? Porque é um instrumento de investigação que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então não tem jeito, sempre cai questão de inquérito, sempre cai questão de prisões, sempre caem questões na prova de provas. E vocês têm que saber bem profundo esses temas. Como a matéria era muito extensa, eu dividi em 3 encontros aqui com vocês, para que a gente consiga disponibilizar de forma gratuita aqui no YouTube um conteúdo de qualidade. Não tem como eu chegar aqui e querer falar tudo de inquérito em 1 hora, porque eu vou falar muito raso o conteúdo. Claro que pode ajudar vocês a acertar uma ou outra questão na prova, mas a gente quer trazer aqui um conteúdo com qualidade gratuito, para você que é aluno, para você que acompanha aqui o nosso canal do YouTube. Então, hoje eu vou finalizar a nossa aula de inquérito policial. A gente está chegando aí, então eu coloquei como parte 2, porque eu contei que a primeira aula foram noções introdutórias, a segunda aula foi a parte 1, e agora a gente vai ter aí a parte 2 de inquérito policial. Esses slides eu disponibilizei para vocês, é um material que eu monto com muito carinho e super completo. Vou pedir para o pessoal da técnica colocar aí o link. A gente tem um canal no Telegram e a gente tem também pela plataforma do QC, vocês conseguem esses materiais. Eles vão deixar um link aí para vocês acessarem o material que está disponível. O material, eles são alguns slides que traz um conteúdo bem robusto para a prova e também umas questões no final. Gente, é muito legal resolver questões, porque pelas questões vocês vão fazer uma revisão da matéria e vão ver se realmente vocês absorveram o conteúdo. Já peço desculpa que a minha voz está um pouquinho fanha, né? Eu tô bem gripadinha, então se der crise de tosse na aula, não se assustem. A minha voz está um pouquinho diferente, mas eu vim aqui trazer o conteúdo para vocês. Vamos começar então? O material está aí disponível. Primeira coisa que eu quero falar, nas aulas passadas eu já falei então da instauração do inquérito policial. Eu falei para vocês que é um procedimento de investigação administrativo, né? O que é o inquérito? Ele vai ser presidido pelo delegado de polícia, que vai analisar um caso em concreto, um fato criminoso, e vai traçar os rumos da investigação. Então, ele instaura o inquérito para iniciar uma investigação criminal. É um procedimento administrativo presidido pela autoridade policial de cunho investigativo. E aí tem várias formas da gente instaurar um inquérito. A gente já viu isso nas aulas passadas, né? A gente tem a portaria, auto de prisão em flagrante delito, requisição, requerimento da vítima para poder instaurar o inquérito e, claro, nos crimes de ação pública condicionada à representação, a representação é indispensável. Instaurou o inquérito, vai começar a investigação. A gente viu que uma das características do inquérito é a discricionariedade. Então, o delegado de polícia que vai traçar os rumos, ele que vai determinar o que a gente vai fazer. Vai fazer oitiva de testemunha, vai pegar a câmera de segurança, vai pedir perícia.
ele que vai traçar os rumos dessa investigação. E aí a gente tem o artigo 6º e 7º do Código de Processo Penal, que trazem de forma exemplificativa diligências a serem tomadas assim que tomem conhecimento de um crime. Agora tem uma novidade, e essa novidade vem despencando nos concursos. Espero que vocês prestem muita, mas muita atenção nessa aula de hoje, principalmente nesse inicinho. É bom trazer um delegado para explicar aqui para vocês, porque tem um monte de gente que lê o artigo 13A, 13B, confunde, não sabe para que serve, então vou trazer para vocês aqui até um pouquinho o viés prático. Isso daqui me alucina, porque, gente, eu uso esse artigo todos os dias. Atualmente eu trabalho na divisão antissequestro e em razão do fato de eu ter vítima em cativeiro, eu uso muito essas formas de investigação. A gente está tendo um avanço na investigação dos crimes em si, através da tecnologia, e a legislação não consegue acompanhar muito bem esse avanço tecnológico. Só que aí, com esse artigo 13A e 13B, a gente já tem aqui o desenvolvimento de algumas técnicas. E quem não é da área, quem não é do meio, não consegue entender, não consegue vislumbrar como utilizar. E para você que nunca viu essa matéria na vida, você acaba errando a questão de prova. As provas, principalmente para a polícia, estão despencando o artigo 13A e 13B. Tá? Praticamente eu posso falar que assim, uns 70% das provas que eu vi, das últimas provas, para a polícia, caíram algum desses artigos. Então prestem muita atenção nessas inovações legislativas. Nem é tão novo assim, mas agora que está sendo mais perceptível e que está caindo nos concursos públicos. O que eu quero que vocês saibam? O 13A fala sobre requisição e informações cadastrais de vítima ou de suspeito. Eu quero que vocês grifem no código de vocês aí, no estudo, no material, a palavra cadastrais. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que na prova falar de dado cadastral, a autoridade policial, ela tem o poder de requisitar dados cadastrais. Então, eu não preciso de autorização judicial para requisitar um dado cadastral. O que é dado cadastral, professora? Quando você entra num site, você vai fazer uma compra. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você entra no iFood. Você vai fazer o seu cadastro para poder pedir comida em casa. Você vai colocar seu nome completo, vai colocar endereço, vai colocar CPF, às vezes pede, né, RG, nome da mãe, nome do pai, endereço. Então, você preenche um cadastro. E esses dados, para uma investigação, eu posso requisitar, tanto para empresas da iniciativa privada, quanto para o poder público. Então, o delegado pode, sem autorização judicial, pedir essas informações para a investigação diretamente. Mas eles vão falar, professora, então qual que é a diferença do artigo 13A? O artigo 13A, ele trouxe um rol taxativo de crimes, sequestro e cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas, extorsão mediante restrição de liberdade da vítima, extorsão mediante sequestro e tráfico internacional de criança e adolescente. Nesses crimes, como a gente tem aí um perigo, né, atual que coloca em risco a vida, a integridade física dessas pessoas, existe um prazo para que eles me respondam. Eles têm 24 horas para responder o meu pedido. É algo com urgência. É isso que eu faço todo dia. Então, eu estou com uma vítima em cativeiro e na minha investigação eu preciso de algum dado cadastral, é para ontem que eu preciso da informação. Então, 24 horas nesses casos desses crimes, eles têm que me responder. Nos outros crimes, o delegado também pode requisitar diretamente, não precisa de ordem judicial, mas ele não fica submetido a esse prazo. Então, às vezes, eu peço uma informação de dado cadastral de banco, eu peço informação de dado cadastral para a Enel, que aqui é a Companhia de Energia Elétrica. Às vezes demora uma semana, às vezes demora 20 dias, eu coloco um prazo, né, no meu pedido.
mas vai depender da demanda da companhia para responder. Então, eu preciso que vocês saibam o seguinte, o artigo 13A, ele trouxe um rol taxativo de crimes no qual o delegado de polícia vai poder requisitar diretamente, não precisa de ordem judicial, tanto para a empresa privada quanto para o poder público, informações cadastrais da vítima ou de suspeitos, né, da pessoa investigada, e eles têm 24 horas para me responder, tá bom? Então, nos outros crimes não existe esse prazo. Nesses crimes, pela urgência, 24 horas para responder. Quando eu, delegado, vou requisitar as informações, o que eu faço? Faço um ofício para mandar para Enel, Sabesp, TIM, Vivo. Nesse ofício, o que tem que estar presente para eles me responderem? Primeiro, autoridade requisitante, né? Quem que é o delegado de polícia? Número do inquérito. Então, tem que mostrar que tem um procedimento instaurado ali de investigação. E, claro, a unidade que está fazendo essa investigação. Agora, o 13B. Aí as pessoas já começam a confundir, né? O que é o 13B? O artigo 13B fala de dados para localização de vítima e suspeitas em caso de tráfico de pessoas. No primeiro, no 13A, a gente falou de dado cadastral, então cadastro que você faz na internet, né? Cadastro que você faz. Aqui a gente está falando de localização. Então, são duas coisas distintas, né? O cadastro não fornece a localização de ninguém. A localização, no caso de crimes envolvendo tráfico de pessoas em curso, delito em curso, o crime está acontecendo, gente. A gente tem que achar o autor, né, o suspeito, ou a vítima, porque está acontecendo ali o tráfico de pessoas naquele momento. A gente tem que salvar ela, tem que tirar ela daquele perigo atual que ela está passando, da integridade física e da vida dela. Então, o crime está acontecendo. Eu preciso achar, localizar. Nesse caso, como eu vou tentar localizar aquela pessoa, eu vou precisar de autorização judicial. Por quê? Eu estou invadindo, né? De certa forma, eu estou mitigando o direito de privacidade e de intimidade. Então, nesse caso, o delegado, ele representa para o juiz, ele pede para o juiz fazer uma representação para poder ter acesso aos dados de localização disponíveis. Aqui, a gente vai ter a famosa ERB, né? Eu coloquei esse desenho aqui para vocês, que tá em alta falar em ERB. Eu uso esse negócio de ERB todo dia e vejo que a TV tá falando, mas as pessoas não sabem o que é. O que é ERB, gente? ERB é estação rádio base. A ERB é a antena, aqui eu coloquei o desenho para vocês, do celular. Então, toda vez que você faz uma ligação do seu celular, ou que você recebe uma mensagem, ou que você recebe uma ligação, tudo que você utiliza o seu celular, ele gera um sinal para a antena mais próxima. Essa antena é a ERB. Então, através do pedido da ERB, quando a gente pede a ERB, a gente não consegue localizar certinho, tá naquela rua não. Mas eu consigo selecionar a informação que vem para mim, é uma fatia de pizza, tá? Não vou entrar em meios técnicos com vocês, mas vem para mim essa informação aqui, ó, dessa fatia de pizza. E eu sei que a pessoa está naquele local aproximado. Então, quando eu estou investigando, putz, está tendo tráfico de pessoas, eu estou sabendo que o crime está acontecendo, a mãe de uma menina foi lá na delegacia informar que ela veio trabalhar em São Paulo e tiraram o celular dela, ela conseguiu fazer uma ligação chorando, falou que estava sendo explorada sexualmente em São Paulo e a mãe chega para mim na delegacia chorando e me passa um número de telefone. O que eu posso fazer com aquele número de telefone? Eu vou pedir para o juiz, o crime está acontecendo, eu vou pedir para o juiz para poder ter acesso à ERB. Através da ERB, daquele número, eu tenho uma noção de onde que ela está. Eu vou saber se ela está no centro de São Paulo, se ela está na zona sul, na zona leste. Então, tem várias antenas, várias ERBs espalhadas e a gente já tem um direcionamento, uma noção de onde que a gente pode localizar aquela pessoa. Tem outras formas também de localização, né? A gente pode pedir GPS,
tanto GPS às vezes do celular, GPS de veículo, GPS de moto, do caminhão, às vezes a gente tem aí caminhão envolvido, van, então a gente consegue também esse tipo de informação. Então todas as informações que forem para localização, a gente vai pedir autorização judicial. Então nesse caso precisa que o delegado represente judicialmente para que sejam disponibilizados imediatamente os meios técnicos disponíveis e adequados para a localização ou da vítima ou do suspeito. Aí que eu vou fazer algumas observações para vocês. Quando a gente está falando dessa técnica de investigação por meio de localização, primeiro, o crime tem que estar acontecendo, né? Tem que estar em curso, relacionado a tráfico de pessoas. Tem que ter o pedido para o juiz. Tem que ter autorização judicial. Então, o delegado representa para o juiz. Diante da urgência, o juiz tem 12 horas para responder esse pedido do delegado. Se o juiz não respondeu em 12 horas, ele ficou omisso, o que eu vou fazer? Eu vou ficar lá de braço cruzado esperando o juiz resolver o que ele vai fazer, sendo que a mãe está chorando lá na delegacia porque a filha dela está sendo explorada sexualmente e ligou pedindo socorro? Não, gente. Nesse caso, a lei me autoriza, se passou as 12 horas, eu diretamente vou fazer o pedido, tá? Para a operadora, para a empresa pública ou privada que tenha a informação, e eu vou comunicar imediatamente o juiz. Quando o juiz vê o meu pedido, ele vai analisar se continua ou se suspende. Mas então aqui eu tenho uma autorização judicial que ela é indispensável durante um período de tempo, que são 12 horas, tá? Tem prazo determinado também. Por quanto tempo que eu vou poder ficar tendo aquelas informações de geolocalização? O prazo vai ser 30 dias. Esse prazo vai poder ser renovado uma vez por igual período. Então, durante 30 dias ali eu vou ficar indo atrás. Eu falei para vocês que a ERB não me dá a localização certinha. Então, às vezes, você precisa monitorar a ERB por mais tempo, porque aí, às vezes, você consegue chegar numa ERB perto de uma casa de um suspeito. Então, a gente precisa de um tempo maior, nem sempre resolve de forma tão rápida, tá? Então, o prazo que vai ser autorizado é não superior a 30 dias. Acabou 30 dias, a gente pede a renovação, mostrando a necessidade, e pode ser prorrogado uma vez por igual período. É preciso que seja instaurado um procedimento de investigação de crime de tráfico de pessoas. Só que esse inquérito ele vai ter que ser instaurado 72 horas do registro da ocorrência. Então, às vezes, na urgência, a mãe chegou na delegacia, acabou de informar o fato. Eu não preciso já fazer boletim de ocorrência, instaurar inquérito, tudo correndo, não. Eu peço primeiro a informação de localização, porque é mais importante eu salvar aquela vítima. E aí eu tenho 72 horas para instaurar o procedimento de investigação, tá? E aí, só para lembrar, é especificamente para o delito de tráfico de pessoas, que esse artigo 13b tá valendo. Então, o que eu quero que vocês façam na prova? Analisou na prova, falou de dado cadastral, a gente vai lembrar que tem um rol taxativo de crimes, e nesse rol taxativo de crimes tem 24 horas para poder disponibilizar, não precisa de autorização judicial. Falou de localização, é só para tráfico de pessoas em curso, é só para esse crime. O juiz precisa analisar o pedido em 12 horas, senão a autoridade policial vai requisitar diretamente, e o inquérito tem que ser instaurado em 72 horas. Então, para vocês levarem para a prova esse procedimento. Outra questão que começou a cair muito na prova, né, é o artigo 14A, que fala sobre servidores de segurança pública e uso letal da força. O pacote anticrime acrescentou o artigo 14A no Código de Processo Penal. Tudo que é novidade, você sabe que despenca na prova, né? A gente sabe que a fase de investigação, de inquérito, se vocês voltarem lá na aula 1, que eu falei das características do inquérito policial, eu falei que a grande maioria da doutrina fala que o inquérito ele é inquisitivo, porque ele, em regra, não tem contraditório e ampla defesa na fase de investigação. A gente não tem obrigatoriedade de defesa técnica, advogado obrigatório atuando na fase de investigação.
O advogado vai atuar na fase processual. Na fase processual é indispensável defesa técnica. Tanto é que se não tem advogado, é nomeado um defensor público. Agora, na investigação, não. E aí, quando a gente está falando, então, dessa fase de investigação, surgiu a defesa técnica obrigatória no caso de servidor de segurança pública. Então, aquele rol do artigo 144 da Constituição, que fala sobre Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros Militares, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Penal, nesse rol de crimes, de crimes não, né, gente? De instituições que fazem parte da segurança pública, seus agentes, se no exercício da profissão utilizarem força letal. O que é isso, gente? Atirar, né? Tiver que usar força letal. Eles vão ter um advogado, uma defesa técnica acompanhando essa investigação, tá? Tanto na forma tentada quanto na forma consumada. Para que serve esse dispositivo? Esse dispositivo ele veio para dar um pouco de respaldo para o servidor de segurança pública. Eu não vou falar nem se ele foi bom ou se ele foi ruim, o que eu acho, mas a verdade é que quando a gente está atuando no nosso dia a dia, a gente até escuta, é comum quando você está conversando com policiais, alguns deles falarem assim, vixe, eu não vou atirar nunca, nem se precisar, porque vai me dar tanta dor de cabeça, eu vou ter que responder inquérito, processo. Vocês sabem que toda vez que a pessoa atira, né, mesmo que seja legítima defesa, gente, é excludente de ilicitude, legítima defesa de terceiro, mas o policial, ele vai responder um inquérito, um processo. E toda vez que você responde um inquérito, toda vez que às vezes tem processo, você fica na mão, né? Você não sabe se você vai ser condenado ou não. Então, acabou que eles falaram assim, olha, vamos tentar, desde a fase de investigação, dar um respaldo para os nossos servidores de segurança pública. Vamos colocar uma obrigatoriedade de ter advogado desde lá do início acompanhando. Porque assim, a gente vai incentivar a legalidade e de que os policiais não fiquem com tanto receio de atuar no seu dia a dia profissional. Então, eles colocaram aí que tanto para os servidores do artigo 144, que são seguranças públicas, e também no caso de agente das Forças Armadas, presente lá no artigo 142 da Constituição, no caso aí de Forças Armadas tem que ser ligada a missões para garantia da lei e da ordem, a gente vai ter obrigatoriedade de defesa técnica na fase de investigação. E aí, como que vai ser feita, né, essa defesa técnica? Eu coloquei que é para qualquer procedimento de investigação, tá, gente? Inclui o inquérito policial militar, não é só inquérito policial, não. Qualquer investigação. O artigo 14A, parágrafo 1º, falou assim, o investigado, né, vou falar aqui policial, pode ser bombeiro, não necessariamente vai ser policial, mas eu vou chamar de policial, mas o nosso servidor, ele vai ser citado, falando que instaurou um procedimento, e dentro de 48 horas ele pode constituir um defensor. Então, em 48 horas ele pode ir lá e falar que ele tem um advogado. Eu coloquei esse termo citado aqui para vocês, porque esse termo traz um problemão pra gente. Esse termo é atécnico, ele tá errado, gente. O que é citação? A citação ocorre uma vez só no processo. Quando o réu é chamado para o processo. Então, ofereceu a denúncia, o juiz recebeu a denúncia, ele vai citar o réu, falando o que está acontecendo, né, do que ele está sendo denunciado, para ele apresentar a defesa. Então, a citação, ela ocorre uma vez só e ela é um instituto processual. Ela não é um instituto da fase de investigação. Então, esse termo está errado. Então, se atentem isso à prova. Porque se a prova falar que ele foi notificado, que ele foi cientificado, tá certo. Também, porque isso seria o termo correto. Agora, se cair com o termo citado, também tá certo porque é a letra da lei. Então, fiquem de olho aí para vocês não caírem em pegadinha, porque às vezes em pegadinha, né, a gente tá lá na hora da prova, vocês vão ver uma questão aqui que fala que ele foi notificado. Aí você vai falar, não, o termo é citado, é citação. Não é citação, tá? Eles usaram o termo errado. A gente, na delegacia, não cita ninguém. A citação só acontece uma vez na fase processual.
Então, ele vai ser chamado para em 48 horas apresentar o seu defensor. Se passou 48 horas e ele não constituiu defensor, a instituição que ele estava vinculado na época do fato vai ser chamada para apresentar um defensor também em 48 horas. Então, o policial civil, por exemplo, a Polícia Civil vai ser chamada para apresentar em 48 horas um defensor para acompanhar. É claro que a gente tem aí a Defensoria Pública que pode ser acionada, né? Então, preferencialmente, quem vai fazer essa defesa, esse acompanhamento, vai ser a Defensoria Pública. Mas, se não tiver Defensoria Pública disponível, se não tiver defensor na área, através de uma comunicação, o patrocínio pode ocorrer por conta da instituição e pode ser nomeado um advogado para aquele caso em concreto. Vamos fazer umas questõezinhas só para vocês verem que isso já caiu em prova? Então, vamos lá. No caso de repressão a crime relacionado a tráfico de pessoas, poderá a autoridade policial requisitar diretamente, então é sem autorização judicial, a empresa de telefonia, independentemente de manifestação judicial, informações necessárias à localização da vítima ou de suspeitos de delito em execução. Se a gente está falando de localização, a gente está falando do artigo 13b. E do 13b, como é localização, precisa de autorização judicial. Então tá errado. O que a autoridade policial vai poder diretamente requisitar é dado cadastral. Então, nosso gabarito aí, errado. Pode o delegado requisitar em razão de delito praticado de qualquer órgão do poder público ou de empresa de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos do crime de dado cadastral, pode ser requisitado diretamente, artigo 13A do CPP, e a gente tem aquele rol taxativo de crimes. Vamos lembrar, é sempre crime que traz risco à vida e à integridade física, tá? Então, roubo não é, porque a pessoa não tá ali não tá com a liberdade restringida, né? Então, a princípio, você já descarta. Latrocínio não é. Extorsão com emprego de arma. Homicídio não é. Tráfico de pessoas ou extorsão com emprego de arma. A extorsão que tem lá é extorsão mediante restrição da liberdade da vítima ou extorsão mediante sequestro. Então, o nosso gabarito letra E, tráfico de pessoas. Lembrando, o tráfico de pessoas está no artigo 13A e no 13B, né? O 13B que fala da geolocalização. Julguem os itens a seguir acerca do inquérito policial. O investigado pode propor diligências à autoridade policial ou apresentar a ela documentos cuja juntada ao inquérito entenda pertinentes. Neste caso, caberá à autoridade policial decidir acerca da realização da diligência solicitada ou da juntada de documentos. Está corretinho. É o artigo 14 do CPP, que fala exatamente que as partes, né, tanto o investigado quanto a vítima, eles podem requisitar, eles podem pedir diligências para a autoridade policial. Eles podem propor. Agora, a autoridade policial, com o seu poder discricionário, que vai determinar se vai fazer ou não. E se não fizer, vai ter que motivar o porquê que não está fazendo, né? Então, tá certinho aí o 1. 2. O defensor do acusado, além de ter acesso aos autos do inquérito, também poderá estar presente no interrogatório do indiciado e na produção de provas testemunhais, ocasião em que poderá fazer perguntas. Aqui eu vou fazer uma observação para vocês. O defensor do acusado, dentro do direito de defesa, que está inclusive lá na súmula vinculante, ele tem acesso a tudo que já está documentado no inquérito policial. Então, tudo que está documentado, tá? Não é diligências em andamento. E ele pode participar do interrogatório, inclusive fazendo perguntas. Agora, não é obrigatória, ele não pode participar, tá? Isso não é um direito de participar da produção de prova testemunhal, não. O delegado pode até deixar ele participar, mas isso não é um direito, tá? Ele não é que ele poderá estar presente
na prova testemunhal, até porque, eu vou ser muito sincera para vocês, quando eu faço, primeiro que a gente não tem ampla defesa, ele não vai ficar questionando a testemunha dentro da delegacia. Segundo, isso gera muitas vezes um constrangimento para aquela testemunha. Então aqui a gente está fazendo um ato preliminar, a gente está fazendo uma diligência investigativa que vai ser confirmada em juízo. O momento certo para ele fazer perguntas para a testemunha vai ser lá em juízo quando ela for ser ouvida, e não aqui na delegacia. Então essa segunda está errada, e a gente tem inclusive uma decisão do STF 7612 do DF. Inquérito policial instaurado para apurar suposta consumação de fatos relacionados ao uso de força letal praticado por policial civil no exercício das suas funções. O investigado deverá ser cientificado da instauração de procedimento, podendo constituir defensor em até 48 horas. Tá certinho, gente. Isso é o que está previsto no artigo 14A. Vocês lembram que eu falei para vocês que o correto não é usar o termo citação, é cientificação, notificação. E aí aqui eles não falaram citação, então se você vai para a prova só com a cabeça citação, 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 você marcaria errado. Mas tá certo, tá? Porque ele é comunicado, ele é cientificado que foi instaurado um procedimento de investigação e ele tem 48 horas para poder apresentar o seu defensor. Então, nosso gabarito aqui é a letra C, os itens 1 e 3 estão corretos. Vamos continuar, a conclusão do inquérito. Eu vou ter que dar uma acelerada porque eu demorei muito para explicar esse início, mas é porque eu adoro esse tema, que eu uso muito, adoro essa parte de investigação. Então, vou acelerar aqui agora para a gente falar de conclusão do inquérito. Finalizada a investigação, então, eu já vi que tem uma justa causa, já tem elemento ali suficiente, ou eu não tenho mais linha de investigação. Eu tenho que finalizar a minha investigação. E eu vou fazer isso por meio de um relatório final. Então, o relatório final é a peça conclusiva elaborada pelo delegado de polícia, que sintetiza, ela traz um resumo de todas as diligências que foram realizadas na investigação e o que foi colhido de elemento. O artigo 10, parágrafo 2º, ele demonstra que não é necessário a gente exaurir toda a produção probatória, né? Produção de elementos informativos. Então, se eu tiver testemunha que não foi ouvida, eu posso citar ela e colocar onde que ela pode ser encontrada. Porque, às vezes, imaginem o crime que acontece em estádio de futebol. A gente tem um monte de testemunha. O crime lá da Boate Kiss. Vocês viram o tempo que demorou, o tanto de gente que foi ouvida? Mas imagina se tivesse que ouvir todo mundo que entrou lá. Então, a gente pode ouvir os principais, a gente viu que já tem elemento, a gente vai mandar o inquérito embora, né? Finalizar ele com o relatório final, mas eu posso citar que também tiveram outras testemunhas e onde que elas podem ser localizadas. Então, eu não preciso esgotar a investigação. A doutrina majoritária, ela entende que no inquérito a gente não pode fazer juízo de valor. Então, o que o delegado faz? Ele faz um resumo. Eu fiz investigação disso, 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 disso. O resultado, o que eu achei de elemento foram isso e pronto. Então, ele vai mandar um resumão. Mas a doutrina nova que está crescendo, né? A doutrina policial, que ela ainda é bem minoritária, ela fala que aqui o delegado de polícia ele pode fazer juízo de valor, porque ele vai trazer a sua impressão da investigação. Então, aqui ele vai justificar por que ele entendeu por um crime. Então, aqui ele vai tentar apontar os elementos. Mas vamos seguir a doutrina majoritária. Então, a doutrina majoritária para a prova não tem juízo de valor no relatório final, exceto na lei de drogas. Lá na lei de drogas, se vocês abrirem o artigo 52, inciso 1, deixa claro que o delegado precisa colocar sua posição. Por que ele optou pelo artigo 28 e não pelo artigo 33? Então, por que ele optou pelo uso de droga e não tráfico? Ali você vai ter que colocar o seu posicionamento, isso deixa expresso na lei de drogas. E é realmente importante, gente, eu vou falar para vocês. Eu já fiz tráfico de drogas com 4 pininhos de cocaína, tá? Já fiz. Então, peguei uma pessoa com 4 pininhos de cocaína e tinha um dinheirinho trocado. Fiz tráfico de drogas, porque eu tinha elementos ali na hora, a gente tinha testemunhas que viram a pessoa traficando, tinha um caderninho de contabilidade,
tinha um pouco de dinheiro trocado, já tinha várias passagens por tráfico e já fiz uso, que é o artigo 28, com 1 quilo de maconha. Era um único tablete, não estava em porção fracionada, de um empresário que demonstrou para mim que ele foi lá e comprou um tablete de maconha para fumar o mês inteiro. E que ele era para uso, ele não estava traficando a droga. Ele só falou comigo assim, olha, doutora, eu não tenho como, eu não vou ficar indo na biqueira e comprar porçãozinha de maconha sempre. Eu vou e compro para o meu consumo do mês. Então, a gente tem que justificar aqui no caso da lei de drogas. Indiciamento. Começou a despencar indiciamento em concurso policial, né? Antes não se falava tanto do indiciamento, mas o indiciamento atualmente vem ganhando muita força. O que é indiciamento? O indiciamento ele só tem uma previsão legal. Ele está lá na Lei 12.830, que é a lei que fala sobre a investigação conduzida pelo delegado de polícia. Ele é um ato privativo do delegado de polícia, no qual o delegado que está investigando, o presidente da investigação, quando ele entende que a pessoa é o provável autor do crime, ele faz um indiciamento. Então, o indiciamento é um direcionamento, é uma individualização de suposta autoria. Aqui a gente não está falando que ele é o autor, mas ele é o provável autor. Toda a investigação está sendo focada nele. Então, se você entende que já tem materialidade, indícios de autoria e as circunstâncias do fato apontam para um indivíduo como um provável autor, você vai realizar um indiciamento dele. E só o delegado pode fazer indiciamento. Por quê? Isso é um convencimento técnico-jurídico do delegado. Por que eu estou falando técnico-jurídico? Porque tem que ser fundamentado. Então, tem que trazer os motivos que eu estou indiciando alguém. Não é simplesmente, eu acho que é. Não. É técnico-jurídico. É fundamentada essa decisão de indiciamento do delegado. Mas como o delegado que está investigando, ele que vai ter essa impressão ou não. Ele que vai estar convencido ou não. Então, a gente não pode ter juiz mandando indiciar, MP mandando indiciar, e muito menos se o delegado finalizou o relatório final e não fez um indiciamento, não pode pedir volta para a delegacia para fazer indiciamento. Porque isso é uma decisão do delegado de polícia. A gente divide o indiciamento principalmente em 2, tá? Na verdade, a gente vai ver que o indiciamento formal também ele é subdividido. Mas primeiro, o que é indiciamento material? Material é a matéria, então é o fundamento dessa decisão do delegado. Então, a decisão ela tem que ser fundamentada. Então, a justificativa do delegado pelo indiciamento é chamado de indiciamento material. Quando não tem justificativa, ele simplesmente faz um indiciamento sem justificar, isso é chamado, nem vai cair na prova de vocês, tá? Isso pode cair para a prova de delegado, MP, juiz, mas eu vou falar aqui. Chamado de criptoindiciamento. Então, quando não tem indiciamento material. E aí, quando ele faz o indiciamento, ele justificou os motivos, a gente tem que formalizar o procedimento. E como que é a forma do indiciamento? O indiciamento ele é composto por 3 ou 4 peças. Eu vou mostrar para vocês por que é 3 ou 4, porque tem umas que a gente junta. E esse indiciamento formal, ele pode ser direto, indireto ou coercitivo. O que é um indiciamento direto? O meu investigado está na minha frente, eu estou falando, você está sendo indiciado. Ele toma conhecimento na minha frente, ele vai assinar as peças do meu indiciamento formal. O indiciamento informal é quando o meu investigado não é localizado. Então, ele não está ali na minha frente, ele não está na delegacia, não tem como ele assinar. Acontece muito. A gente está investigando agora. Vou fazer hoje um indiciamento indireto. Eu estou atrás de um autor, de um investigado, e ele simplesmente, eu não consigo achar. Eu já fomos na casa dele, já tem então várias diligências e eu não consigo achar ele. Por quê? Porque ele está procurado, né, gente? Tem mandado em aberto. Você acha que ele vai aparecer na delegacia para assinar as peças? Nunca. Então, eu vou fazer um indiciamento indireto. O indiciamento coercitivo é aquele indiciamento que vem de um ato coercitivo. Ocorre o quê? Na prisão em flagrante. Toda vez que eu vou prender alguém em flagrante, eu tenho que indiciar. Porque se eu estou prendendo é porque tem materialidade, indício de autoria e as circunstâncias do fato apontam para ele como provável autor. E aí, nesse caso, vai ser chamado de indiciamento coercitivo. O indiciamento, então, ele é feito pelas seguintes peças. Primeiro, identificação. A gente tem que saber quem que a gente está indiciando.
Então, a identificação ela pode ser civil ou criminal, como vocês já sabem, né? A civil é a apresentação de um documento civil, a criminal quando não tem documento ou dentro dos moldes lá da lei de identificação criminal. Depois a gente vai fazer o interrogatório. O interrogatório, quando você faz interrogatório, você já está ali individualizando que ele é o provável autor. Você vai ter que dar direito ao silêncio, direito ao advogado. Só que você vai ter que fazer o interrogatório em 2 atos, né? Primeiro a gente faz a qualificação, quem que é, nome do pai, nome da mãe, se tem filho ou não, aonde que mora, com o que trabalha, quanto que ganha de salário. Então a gente faz essa primeira parte. E a segunda parte, o interrogatório em si sobre o fato, que é quando tem o direito ao silêncio. Por último, tem informação da vida pregressa. Eu acho que vocês vão lembrar que na aula passada eu falei que quando vocês lerem o artigo 6º, que traz um rol exemplificativo de diligências, em alguns casos tem o termo indiciado. Quando tiver indiciado, circula, porque são as peças do indiciamento. Então, quando falar lá, averiguar a vida pregressa do indiciado, quer dizer que quando ele for indiciado, a gente vai analisar a vida pregressa dele, tá? Essas são as peças do indiciamento. É possível o desindiciamento? Lógico. Porque se eu falei que essa é uma decisão do delegado de polícia de indiciar, se ele vê que ele fez errado, né? Ou que a pessoa não é mais o provável autor, putz, peguei fulano, eu tinha certeza que era ele, eu tenho reconhecimento, eu tenho imagem de câmera de segurança, eu tenho tudo, aí eu vou descobrir que é o irmão gêmeo. O que eu vou fazer? Eu vou desindiciar. Então, eu também vou fazer uma decisão motivada de desindiciamento, tá? É uma revisão da minha decisão, não tem problema nenhum. Só que quando a gente indicia, a gente encaminha para o Instituto de Identificação e Estatística. Por que a gente encaminha essa informação? Porque entra no sistema que a pessoa foi indiciada. Então, você sabe que está correndo uma investigação que ele é o principal suspeito. Aqui, quando você vai fazer o desindiciamento, você também tem que mandar um ofício para o Instituto de Identificação e Estatística de cada estado para poder tirar das anotações daquele indivíduo o indiciamento. O desindiciamento, ele pode ser também judicial, porque pode acontecer da pessoa entrar com habeas corpus. Gente, traz alguns prejuízos à pessoa o fato dele ser indiciado. Porque qualquer investigação que está em andamento, tudo, a pessoa vai mostrar que ele é o provável autor. Então vai estar ali, não é que vai trazer uma condenação, não gera reincidência, não vai aumentar a pena, mas aquilo ajuda no convencimento. Você sabe que já está tendo uma investigação, que aquela pessoa já está sendo investigada em outros casos. E é possível que ela entre com habeas corpus pedindo o desindiciamento quando não tiver justa causa. Então, naqueles casos que não tem materialidade, que não tem indícios de autoria, que inclusive às vezes o delegado agiu com abuso, o juiz pode determinar o desindiciamento. Já viu isso, professora? Já vi isso. Eu já vi um caso de um delegado, né? A gente não comenta muito a postura dos colegas, mas nesse caso o delegado ele estava investigando um fato que tinha várias pessoas envolvidas. Ele queria o celular de todo mundo para poder analisar. E todo mundo que era testemunha, que não entregou o celular para ele, voluntário e aberto para ele mexer, ele resolveu indiciar. Gente, não tem materialidade, não tem indícios de autoria contra essas pessoas. Era só porque ele falou assim, se você não me entregou seu celular é porque você está devendo. E indiciava todo mundo. Todas as pessoas entraram na justiça e conseguiram o desindiciamento judicial por meio de habeas corpus. Vamos fazer aqui uma questãozinha para vocês verem que cai. O indiciamento formal nos autos do inquérito consiste exclusivamente em despacho fundamentado da autoridade policial, no qual aponta determinado suspeito do crime como seu efetivo autor. Tá errada, né, gente? Não tá mostrando que ele é o seu efetivo autor, né? Ele simplesmente vai demonstrar que é o provável autor. E outra coisa, o indiciamento formal, ele formaliza o ato. O indiciamento material, que é o despacho fundamentado da autoridade policial. Então, aqui o nosso gabarito errado.
Durante a tramitação de um inquérito policial, um delegado convencido da autoria de uma determinada infração penal por certo investigado realizou análise técnico-jurídica do fato e indiciou o suspeito. Com referência à situação hipotética, assinale a opção correta considerando a doutrina e o entendimento do STF. O Ministério Público fica vinculado ao indiciamento do delegado. Não fica, tá, gente? O MP não é vinculado ao indiciamento. O indiciamento, eu vou determinar o crime que eu acho que aconteceu. Agora, se o Ministério Público entende que é outro, ele oferece denúncia por outro. Não tem problema nenhum, não tem vinculação nenhuma entre o indiciamento do delegado e a fase processual. É incabível a impetração de habeas corpus para cancelar o indiciamento, apesar dos constrangimentos causados ao indiciado. Errado, né? Eu acabei de falar para vocês que é possível entrar com habeas corpus para cancelar indiciamento. Do indiciamento, ato privativo da autoridade policial, decorrem diversas consequências para a ação penal, para a qual o referido ato é imprescindível. Não é. A gente não tem ligação nenhuma entre indiciamento e ação penal. Não é imprescindível, não. Vários casos a gente manda sem indiciamento, tá? Então não tem ligação, não tem vinculação do indiciamento com a fase processual. Inexiste fundamento jurídico que autorize o magistrado, após receber a denúncia, a requisitar o delegado o indiciamento de determinada pessoa. Eu falei para vocês que o indiciamento é uma decisão de convencimento do delegado. Então não tem mesmo, não tem nada que fala que o juiz ou que o MP vai mandar de volta para o delegado pedindo para indiciar, tá? Então, inexiste fundamento jurídico, tá certinho? Não tem fundamento jurídico para o juiz mandar de volta para o delegado. O simples indiciamento de uma pessoa não implica que seu nome e outros dados sejam lançados nos sistemas de informação da Secretaria de Segurança Pública relacionados àquele delito e passem, a partir disso, a constar na folha de antecedentes criminais do indivíduo. Gente, quando tem o indiciamento é lançado no nome da pessoa, mas não passa a constar na folha de antecedentes do indivíduo. Mas ele consta lá como indiciado, tá? De um fato. O indiciamento constitui mero juízo de possibilidade de autoria, não havendo a necessidade da existência de eventuais elementos informativos acerca da materialidade do crime. Se vocês olharem lá o artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830, que fala sobre o indiciamento, fala que o delegado vai dar a sua decisão, um despacho fundamentado técnico-jurídico baseado na materialidade, indícios de autoria e circunstâncias do fato. Então, precisa sim de indicar a justa causa, materialidade, indícios de autoria e circunstâncias do fato. Então, tá errado. Prazo para conclusão do inquérito. O inquérito policial ele tem um prazo para ser concluído. Esse prazo vai variar e vocês têm que analisar se o indivíduo está preso ou está solto. Aqui eu vou falar que a gente teve modificação com o pacote anticrime, vocês têm que acender um alerta. O que está lá previsto no artigo 10 do Código de Processo Penal? Ele está preso. O prazo para conclusão do inquérito é de 10 dias, o prazo regra, tá? Esse prazo é improrrogável. Então, em 10 dias eu tenho que finalizar a minha investigação. E se precisar de mais tempo para continuar a investigação, eu não vou finalizar em 10 dias. Eles vão poder entrar com habeas corpus e vai poder ficar solto, né? A prisão vai dar excesso de prazo. Agora, se passou 10 dias, se resolver soltar ele e continuar a investigação, aí ok, mas com o indivíduo preso independentemente do tipo de prisão. 10 dias. O pacote anticrime, ele trouxe o artigo 3b, parágrafo 2º no Código de Processo Penal. Esse artigo, ele não está valendo ainda. Ele está suspenso, 4 ADIs, né? Em uma decisão que até o julgamento dessas ADIs, a gente ainda não vai ter esse artigo valendo, que é o do juiz das garantias. O que ele fala? Que no caso de indivíduo preso, o juiz das garantias vai poder prorrogar uma única vez por 15 dias o inquérito.
Então, a gente vai ter uma modificação. Por enquanto, o que vale é o prazo regra, 10 dias para finalizar o inquérito. Mas vocês já sabem que o pacote anticrime já vislumbra uma possibilidade de prorrogação por mais 15 dias. No caso de indivíduo solto, o prazo para finalizar o inquérito é de 30 dias. Esse prazo de 30 dias é prorrogável. Esse prazo é estendido de acordo com a necessidade e complexidade da investigação. Então, acabou os primeiros 30 dias, eu vou pedir a prorrogação para o juiz para continuar a minha investigação. E o juiz que vai determinar quantos dias ele vai dar, gente. Tem juiz aqui em São Paulo que me dá 90 dias para finalizar a investigação. Tem juiz que dá 60, tem juiz que prorroga sempre por mais 30 para eu finalizar a investigação. E eu posso pedindo prorrogações, se eu ainda tiver diligências a fazer. Claro que eu tenho que ficar ali adstrita à duração razoável da investigação. Eu não posso ficar 10 anos, 20 anos com o inquérito. Tem que ter uma duração razoável. Mas, dependendo da complexidade, o prazo vai durar mais ou menos. A nossa legislação especial, ela traz prazos diferentes também para a conclusão do inquérito. A regra, 10 dias, se preso, improrrogável, e se tiver solto, 30 dias prorrogáveis. Agora, quando a gente fala sobre Polícia Federal, são 15 dias mais 15 se tiver preso, e 30 dias prorrogáveis se tiver solto. A lei de drogas, a gente tem 30 dias duplicáveis. E no caso de investigado solto, 90 dias duplicáveis. Por que essa lei de drogas traz um prazo maior? As investigações de droga costumam ser mais complexas e dependem de laudo pericial definitivo para finalizar. Então, eles dão um prazo maior para essa investigação. Então, aqui, se tiver preso relacionado à droga, 30 dias duplicáveis, se tiver solto, 90 dias duplicáveis. Né? No caso aí de crimes contra a economia popular, 10 dias, independente se está solto ou se está preso. No caso do inquérito policial militar, 20 dias se tiver preso, 40 dias mais 20 se tiver solto. E a prisão temporária? Gente, a prisão temporária ela tem um prazo. A lei de prisão temporária traz o prazo de 5 dias como regra e em crimes hediondos ou equiparados, 30 dias, sendo que esses prazos podem ser prorrogados uma vez por igual período. E aí, durante o período que ele está preso na prisão temporária, eu tenho que finalizar a minha investigação dentro desse prazo, tá? E aí, então, o que vale para finalizar a minha investigação é a lei de prisão temporária. Como que conta o prazo? Se ele está solto, a gente vai contar como processual. Se ele está preso, a contagem é de direito material. Então, se ele está preso, conta desde o dia que ele foi preso, mesmo que seja 11 horas da noite, tá? Então, ele foi preso 11 horas da noite, aquele ali é o dia 1. Aí, eu tenho que finalizar meu inquérito em 10 dias. Se ele está solto, o nosso prazo é um prazo de direito processual, né? Começa a contar a partir do primeiro dia útil subsequente. Essa contagem para a gente finalizar. Uma questãozinha para a gente já entrar em arquivamento. Na verdade, gente, eu vou deixar vocês resolverem as questões, porque a gente está com um tempo muito corrido e eu quero falar de arquivamento para vocês, tá? Mas tem muita questão sobre prazo de conclusão de inquérito. Olha aí, dá uma olhada, tem muita questão mesmo. Destino do inquérito. Eu finalizei o meu inquérito policial, fiz o relatório final. O que eu vou fazer com eles? A lei fala que no caso de ação penal pública, eu vou remeter para o juiz competente. Alguns estados trazem uma normativa que remete direto para o Ministério Público. E a tendência depois do pacote anticrime é realmente remeter direto para o Ministério Público. Mas por enquanto o que a gente vai ficar é adstrita ao que está na lei. O artigo 10, parágrafo 1º, fala que remete ao juiz competente que vai mandar para o Ministério Público para poder oferecer a ação penal. No caso de ação penal privada, ou vai mandar para o juízo e vai ficar lá aguardando na secretaria, ou então, por meio de translado, vai entregar ao requerente. O requerente, ele pede, né, a vítima pede a investigação e assina o translado recebendo essa investigação. Isso também cai, como vocês conseguem ver numa questão aí de prova, mas vamos lembrar, ação penal privada, o interesse é da vítima, ela que tem que oferecer queixa-crime. Por isso que fica na secretaria esperando, ou então ela retira para oferecer a queixa-crime. E no caso de ação penal pública,
manda para o juiz, o que vai mandar para o titular da ação penal pública, que é o Ministério Público. Várias questões, vou deixar para vocês resolverem, porque eu quero chegar nesse tema, arquivamento. Eu vou tentar acabar o mais rápido possível esse tema arquivamento, tá? O artigo 28 do Código de Processo Penal, ele foi totalmente modificado pelo pacote anticrime. E isso gera até um problema para quem está começando a estudar, porque se você abrir o Código de Processo Penal hoje, você vai ler o artigo 28 que está suspenso. Você não tem um artigo antigo, você não sabe como que funciona. Como que funcionava? Eu acabei minha investigação, tá? Finalizei minha investigação, vi que não é crime o que eu estava apurando. É uma briga, é algo civil, é crime. Eu quero que esse inquérito seja arquivado. O delegado de polícia nunca pode arquivar. Mas o que eu fazia com o meu inquérito? Eu relatava, mandava para o juiz que mandava para o MP. Se o MP entender que aquilo ali é questão de arquivamento, então tá aqui para vocês, ó. O MP viu que não cabe oferecer denúncia. É questão de arquivamento nesse caso específico, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pedir o arquivamento e vai mandar para o juiz arquivar. Então, é um ato complexo, são duas vontades. Eu brinco que ato complexo, vocês têm que lembrar o seguinte, complexo se escreve com X, que parece um mais. Então, duas vontades. A vontade do MP mais a vontade do juizão. Então, o MP tem que falar, juiz, vamos arquivar. Não tem justa causa, não tem elementos para oferecer denúncia. E o juiz tem que concordar e homologar essa decisão de arquivamento. E se o juiz discorda? O artigo 28 falava o que o juiz ia fazer se ele discordasse. Se ele discordasse, ele vai mandar para o chefe daquele promotor, que é o Procurador-Geral de Justiça. Ele vai mandar para o chefe e falar assim, olha, chefe, eu não concordo com o seu promotor. Aí o chefe vai olhar e vai falar assim, olha, o chefe tem 4 opções. Juizão, eu concordo com o senhor. Meu promotor está errado. Não é caso de arquivamento, vamos oferecer denúncia. E pau, oferece denúncia. Ou então ele vai falar o contrário. Juizão, você está errado. Eu concordo com o meu promotor. Isso é caso de arquivamento. E aí o juizão está obrigado a arquivar. Ou então, eu posso chegar e falar assim, olha, eu acho que não dá para definir agora e bater um martelo não, acho que tem que fazer novas diligências e mandar de volta para a delegacia para novas diligências, tá? E por último, o chefão pode falar assim, juiz, eu concordo com você, não é caso de arquivamento, tem que oferecer denúncia, mas eu vou colocar um outro promotor para oferecer denúncia. Então ele designa outro membro do Ministério Público para oferecer denúncia e vai atuar como longa-manos. Ele vai atuar como se o procurador fosse e vai oferecer a denúncia. Então, essas daí são as possibilidades. Eu já coloquei aí para vocês um resuminho dessas 4 possibilidades. O pacote anticrime fez. Ele mudou totalmente o artigo 28. Eu até concordo com o pacote anticrime. Ele falou o seguinte, nosso sistema é acusatório. A gente tem um órgão que acusa e um órgão que defende. E um órgão que julga, né? E outro que investiga. Então, a gente não pode ter invasão de espaço um pelo outro. Quando a gente está falando do titular da ação penal, o órgão que acusa, se ele está entendendo que tem que arquivar, é o entendimento dele. O juiz não tem que dar pitaco, não. Qual que é o interesse do juiz em ter ação ou não? O juiz tem que ficar quietinho, longe, só analisando e fiscalizando. Então, quando a gente está falando de arquivamento ou não, quem que tem que decidir se vai entrar com a ação ou não é exclusivamente o Ministério Público. Então, isso foi a mudança do pacote anticrime. Ele falou assim, vamos continuar sendo um ato complexo o arquivamento. 2 decisões. A do promotor, que está com o caso, e a da instância de revisão do MP. Então, vai ser o promotor e ainda vai para uma revisão para analisar aquele pedido de arquivamento. Mas aqui, fica tudo dentro do MP. A gente não tem mais o juiz atuando. A gente não tem mais interferência judicial. A decisão de arquivamento ela não vai ser mais judicial, homologatória judicial. É uma decisão administrativa, porque é tudo dentro do próprio Ministério Público.
O promotor viu que então é caso de arquivamento, ele manda para a instância de revisão dentro do próprio Ministério Público e homologa esse arquivamento. Quando que ele vai arquivar? Quando não tiver justa causa, não tem materialidade, indício de autoria, quando não for crime, quando tiver extinta a punibilidade do agente. Isso é muito importante, muito importante. Ele não pode oferecer denúncia com crime prescrito, que já acabou o prazo decadencial para oferecer representação. Então, se também não é caso, aí está extinta a punibilidade do agente, ele vai arquivar. Se não for crime, e no caso de excludente de ilicitude e excludente de culpabilidade, salvo inimputabilidade. Vamos agora falar o seguinte. Então, eu falei para vocês que veio essa novidade como pacote anticrime, vocês têm que saber ler lá o artigo 28. Mas a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo hoje, porque a gente ainda tem uma decisão judicial. Atualmente é o quê? O MP pede o arquivamento, o juiz que homologa. E se a gente tem uma decisão judicial, essa decisão ela faz coisa julgada formal ou material. O que é coisa julgada formal ou material? Material é aquela que é uma decisão que bateu o martelo e colocou em cima. Não tem mais como voltar atrás. E a julgada formal é aquela que o juiz deu a decisão, mas dependendo da situação, tem como voltar atrás. Então, quando a gente fala assim, arquivamento, a regra é coisa julgada formal. Quer dizer que, em regra, o juiz concordou com o MP e arquivou. Mas se tiverem notícias de novas provas, esse inquérito ele pode ser desarquivado para novas diligências. Se efetivamente surgirem novas provas, pode oferecer denúncia. Então, a regra é que aquele arquivamento, não tem prova suficiente. A regra é essa, né? Arquivou porque não tem prova suficiente. Surgiu prova nova? Pô, pode mandar aqui que nós vamos, taca ali pau, né? Vai continuar e vai atrás da responsabilização. Mas em alguns casos, a gente vai ter coisa julgada material. E isso costuma cair na prova. Por quê? Se o juiz deu a decisão de arquivamento e o fundamento é que o fato é atípico, se o fato não é crime na época que ele arquivou, não vai ser crime depois. Então, colocou a pedra em cima, não tem como voltar atrás. Tá? Aqui eu coloquei os tipos de arquivamento, não vai dar tempo da gente ver, tô pulando aqui, mas eu quero falar sobre o desarquivamento para vocês. Eu tô falando então que se a decisão for material, não pode desarquivar. Se for formal, pode desarquivar. Então, a gente pode desarquivar. A regra, né? Então, se tem notícia de nova prova, você pode desarquivar para continuar a investigação. Se efetivamente surgiu nova prova, pode oferecer denúncia. E aí, esse quadrinho cai muito em prova. Por quê? O desarquivamento ele pode ser feito no caso de insuficiência de prova, no caso de ausência de pressuposto da ação e no caso de falta de justa causa, materialidade e indícios de autoria. Por quê? Podem surgir novos elementos, pode corrigir aí o pressuposto processual que precisa, então pode desarquivar. Agora, no caso de fato que não era crime naquela época, ele continua não sendo um crime, tá? E aqui a gente tem algumas discussõezinhas. Eu não vai cair na prova de vocês, eu acho muito essa discussão, mas quando a gente fala de manifesta causa de excludente de ilicitude, para o STF pode desarquivar, para o STJ não, tá? Manifesta causa de excludente de culpabilidade, também não pode desarquivar. E extinta a punibilidade. Gente, extinta a punibilidade, tá prescrito. O crime não volta atrás, tá prescrito, já tá prescrito. Só que tem uma exceção que foi um julgado que cai muito em prova. Tem questão, tá aqui, eu coloquei para vocês a questão. Imaginem que João tá sendo investigado por crime de roubo, tá? Então, João tá sendo investigado pelo crime de roubo, de repente João morreu. Juntou uma certidão. Gente, se João morreu, acabou nossa investigação, certo? Porque João era o provável autor. Eu estava atrás do João ali, vi que ele morreu, ele é o autor, ele está identificado. Eu vou fazer um relatório final, vou mandar para o juiz que mandou para o Ministério Público pediu o arquivamento. Arquivou.
Tem como o João nascer de novo para a gente poder desarquivar o inquérito? Não, ele morreu. Então, essa é uma decisão material, faz coisa julgada material. Mas espera aí, aqui está a exceção. Descobriu-se que essa certidão de óbito juntada era falsa e que Joãozinho está vivo. Nesse caso, pode desarquivar? Gente, se o motivo do arquivamento é uma decisão falsa, isso nunca existiu. Essa certidão nunca existiu e essa decisão nunca existiu. Então, pode desarquivar e fazer a responsabilização de Joãozinho, tá? Mas isso daqui foi uma exceção, só que como caiu em prova, eu trouxe para vocês. Quero que vocês deem uma lida, façam as questões. Infelizmente, o nosso tempo é bem curtinho aqui, eu tentei trazer muito conteúdo. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Vamos continuar estudando muito juntos aqui. A gente tenta trazer um conteúdo com qualidade para vocês no nosso YouTube. As aulas, tem aula o dia inteiro, de segunda a sexta. Espero que vocês gostem. Tem live no Instagram. Acompanhem nossos canais. Convido vocês a conhecerem a nossa assinatura, a Nova Ilimitada, e também os cursos, porque o QC agora ele não é só uma plataforma de questões. Quando eu comecei a estudar, lá em 2013, eu usava como plataforma de questões. Agora é um curso completo. Os professores que entraram nessa nova versão do QC são professores que estão entregando muito, muito, muito. São professores excelentes, muitos deles foram meus professores. E eu espero que vocês gostem da aula. Beijo, até a próxima!